Boa noite, pessoal. Bem, eu queria pedir desculpa primeiramente a vocês, né, sobre essa questão da aula, sobre sais minerais e exercícios. Eu acabei me organizando para fazer um exercício online, comprei um material lá para trabalhar e acabei não conseguindo fazer. Queria fazer uma andorinha e fiz um urubu, como dizia meu pai. Bem, explicações à parte, resolvi então fazer uma videoaula sobre sais minerais, embora a gente tenha lá os slides, né, com comentários, eu resolvi ampliar um pouquinho para ficar mais fácil, já que eu não estou aí para escrever no quadro, então fica mais interessante que a gente faça dessa forma, tá? Lembrar que os sais minerais, eles fazem parte, né, da constituição dos compostos que fazem parte do nosso corpo. Dessa forma, o que a gente sabe é que, em geral, nós temos uma grande concentração de elementos que são essenciais à vida e à saúde dos animais. Nessa tabela, a tabela periódica, nós observamos que existem alguns elementos marcados em vermelho. Nós já falamos sobre essa tabela quando comentávamos na última aula, né, que tivemos em relação aos compostos orgânicos e inorgânicos. Esses compostos que estão em vermelho são componentes estruturais das células dos tecidos e geralmente são necessários numa quantidade interessante em relação a gramas por dia. Né? Já os elementos que estão em amarelo são chamados também de elementos traços ou microelementos, dos quais que a gente vai falar um pouquinho hoje, onde a quantidade requerida pelo corpo é bastante menor, tá? Em geralmente miligramas, né? Como é o caso do ferro, do zinco, do manganês, do cobre e assim mais. Bem, os sais minerais eles podem ser encontrados em nosso corpo basicamente em duas formas: imobilizados ou também cristalizados, como é o caso do fosfato de cálcio ou hidroxapatita, que é observado nos nossos ossos, assim como aqueles que é a forma mais comum, que sob a forma ionizada ou dissociados, podendo ser observados tanto circulante no interior das células, também como circulante nos nossos vasos linfáticos e vasos sanguíneos. Bem, aqui estão uns dos principais sais minerais associados a funcionamento ou a manutenção da homeostasia no nosso corpo. Os sais minerais, eles sempre são conseguidos a partir da dieta, uma vez que nós não conseguimos produzi-los de forma natural. Né? São necessários sempre em quantidade muito pequena. E a Organização Mundial da Saúde tem proposto a necessidade inerente e conseguido despender repassar informações acerca de aproximadamente 18 sais minerais que têm importância fundamental no nosso corpo, sendo esses os principais. É isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Né? Alguns deles vamos dar um pouquinho mais de detalhes e outros um pouco menos de detalhes. Né? Alguma coisa em relação ao cloreto, ao cálcio, ferro, flúor, iodo, sódio, potássio. Também falaremos um pouco sobre cobalto, né? Cobre, enxofre, magnésio e zinco. Muito embora já tenhamos reconhecido a função e ação de outros organismos, como é o caso do próprio boro, que começou a atrair a atenção devido a um estudo recente que indica os seus possíveis benefícios na prevenção da osteoporose da pós-menopausa, certo? Bem, de maneira geral, esses novos oligoelementos, eles acabam participando de várias reações químicas. Outro é o molibdênio, que também faz essa mesma ação no organismo. O silício, também é um elemento traço, cuja ação fisiológica é fundamental e tem se revelado necessário para a formação dos ossos, da cartilagem, do próprio tecido conjuntivo. Outro é o vanádio, que também faz parte dos novos oligoelementos e desempenha papel no crescimento, na fertilidade, na psicose maníaco-depressiva e nas cáries dentárias. Além também, o vanádio ele tem demonstrado ação sobre
contração de fibras musculares cardíacas, sobre a função da bomba de sódio e potássio e do metabolismo de glicídios e lipídios, bem como a relação com a atividade cerebral, crescimento e reprodução, demonstrando uma ação bastante efetiva em relação a cada uma dessas funções. Bem, dos microelementos, dos sais minerais, sem dúvida nenhuma, o mais conhecido, o mais falado é o cátio, que é o principal o sódio, desculpa, o cátion sódio, que é o principal cátion extracelular que nós temos. Ele é encontrado no que a gente chama de leque, né? No líquido extracelular, nessa matriz que banha as células, de todas as células do organismo. Altas concentrações são encontradas principalmente em ossos, nas secreções intestinais, como a bile e o próprio suco pancreático. E concentrações plasmáticas do sódio é sempre dependente da quantidade do cloreto de sódio, que é a forma mais otimizada de consumo. As concentrações de sódio no organismo são essenciais de serem mantidas, e existem uma série de elementos que estão atuando na regulação, como o ADH, que é o hormônio antidiurético, né, aldosterona, o hormônio natriurético atrial, e também observa-se que esses hormônios eles são liberados graças a informações advindas de receptores envolvidos nos rins e em alguns outros locais que estão associados também ao mecanismo da sede. Bem, em relação às funções do sódio, que pode ser encontrado na grande maioria dos alimentos, né? Nós temos a relação com a excitabilidade, né? Nos neurônios. Ele é um dos grandes responsáveis, né? A ação dele é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. A gente vê muito sódio também na bomba de sódio e potássio, né? Em relação ao equilíbrio osmótico celular. E o sódio também ele é essencial no transporte em relação às membranas celulares, o transporte intramembrana e a partir do que a gente chama de transporte ativo secundário, que utiliza de forma complementar, né, ou utiliza a energia eletroquímica do sódio para fazer transporte de algumas substâncias, como é o caso dos aminoácidos e como é o caso também da glicose nos intestinos, assim como tantos outros também íons que são utilizados com o transporte ativo secundário. O sódio, ele está relacionado diretamente a um outro micronutriente, que é o potássio, que é o principal cátion intracelular, né? 98% do potássio encontrado no organismo está concentrado nesse meio, né? As principais fontes de potássio são os legumes, como a banana, como o tomate, né? Algumas leguminosas, algumas fontes, folhas verdes, amêndoas, abacate, tem grande concentração. O potássio ele também tem uma série de funções associadas, então, ao sódio, como é o caso do equilíbrio hidroeletrolítico. Também está associado à transmissão nervosa e contrações musculares, com a tal da bomba de sódio e potássio, que todo mundo conhece, e ele também é um cofator, né? Ele permite a ação catalítica de uma série de enzimas envolvidas nas mais variadas rotas metabólicas. E o potássio, ele atua também nos rins especificamente, auxiliando, né, nessa relação na concentração de sódio e de outros íons como o cloreto, que estão associados, então, de forma direta à regulação do pH, ou da regulação do que a gente chama de equilíbrio ácido básico dentro do nosso corpo. O cloro ou cloreto também é um micronutriente muito importante, e ele é o principal ânion extracelular. Ele é essencial no equilíbrio hídrico e também na regulação da pressão osmótica e no equilíbrio ácido-base. Então, aqui a gente vê um papel importante, né, nessa questão do equilíbrio ácido-base, notando-se que o sódio e o potássio,
assim como o cloro, são os eletrólitos típicos encontrados no organismo, e o íon cloreto especificamente está sujeito a uma grande variação, né, em relação ao conteúdo do sódio ou de outros ânions, especialmente o bicarbonato. Né. O que a gente vê aqui é a ação ou a presença, a necessidade do cloro na produção do ácido clorídrico nas células parietais do estômago, né. Então, a gente observa que existe uma liberação de cloro e existe uma proteína que faz transporte acoplado, né, do potássio e do H+, né. Então, o H+, mais o cloro darão origem ao ácido clorídrico, que é essencial tanto para a digestão quanto também para a ativação do pepsinogênio, a pepsina, que é o principal proteína, né, a principal enzima associada à degradação de proteínas no estômago. Além disso, né, o cloreto também é essencial em relação ao equilíbrio ácido-básico, como nós observamos aqui nas células renais. Células renais e nas células como as hemácias existe esse mesmo transporte, onde você tem o transporte acoplado e antiporte do cloro e do bicarbonato. Isso é importante que a gente entenda. Essa relação direta, então, associada às funções de controle do equilíbrio ácido e base. O cálcio é um macroelemento, macromineral, o mineral mais abundante do organismo. Ele é conhecido como macroelemento porque necessita-se de uma quantidade em miligramas ou gramas diárias, né? Em torno de 90% do cálcio está sobre a forma imobilizada no esqueleto, o restante está repartido entre os tecidos de uma maneira geral. Nós consumimos cálcio e dependemos, né, desse cálcio na alimentação, principalmente nos derivados de leite, mas também em vegetais, como a salsinha, como o brócolis, como os fungos, né, são bastante ricos. O cálcio, além de estar disponibilizado sob a forma de hidroxiapatita e ser um dos grandes responsáveis, né, junto com outros micronutrientes, depois falaremos ao se depositar na matriz extracelular do tecido ósseo, de dar essa consistência do osso. O cálcio também é essencial na contração de musculatura, uma vez que a presença dos íons cálcios flexibiliza o movimento, né, e a possibilidade da ligação dos filamentos de actina aos filamentos de miosina, permitindo o que a gente chama de contração muscular. E, além disso, o cálcio também, ele é um cofator das enzimas associadas, fator 4, se eu não me engano, em relação à coagulação, e ele é um ativador, né, da tromboplastina, que é associada à formação da trombina, assim como também está associado, juntamente com a trombina, à formação da fibrina, que é a grande responsável por causar a coagulação sanguínea. Outro mineral que a gente fala com bastante propriedade é o cobre, que exerce um papel importante no metabolismo de todos os mamíferos, assim como os outros que a gente tem comentado até então. De maneira geral, ele participa de reações bioquímicas como cofator de enzimas em reações também de transferência de elétrons. Ele pode ser encontrado, como a figura demonstra, em frutos secos, em amêndoas, em carne, em camarões, frutos do mar de uma maneira geral. O chocolate é rico em cobre também, cogumelos, verduras, ervilhas e assim por diante. As funções enzimáticas associadas ao cobre são aquelas que atuam no processo de angiogênese, no transporte de gases, no equilíbrio neurohormonal e na regulação de expressão gênica. No sistema nervoso central, ele participa do desenvolvimento do cérebro, então é essencial aí no início da vida principalmente.
né? E qualquer associação a deficiências no cobre podem levar, principalmente em crianças, a formação de tremores, perturbações na mielinização de fibras nervosas e a própria redução na produção de neurotransmissores também. O cobre aqui tem essas funções não enzimáticas, mas também é um importante cofator em relação a algumas enzimas. E aqui a gente tem algumas enzimas associadas a isso. Então, se a gente observar, a ceruloplasmina, e assim como outras estão associadas aqui à liberação de ferro nos seus locais de armazenamentos, também está associada ao metabolismo de vários hormônios, quando se vê a produção de melatonina. Se a gente observar aqui, nós temos algumas, como a superóxido de mutase, e que está associada à defesa antioxidante do nosso corpo, né? Ele é um ótimo antioxidante, né? Além do componente de diversas enzimas envolvidas também na produção da energia celular, como é o caso do citocromo C oxidase, né, que está associada à produção de ATP. Então, tem várias participações importantes e efetivas. Obviamente, a ausência de cobre impede o funcionamento normal dessas enzimas e corrobora com uma série de sinais em decorrências dessa debilidade, que em geral não é tão comum. Um outro micronutriente bastante comentado é o ferro. O ferro é essencial em várias regiões do nosso corpo, em vários locais do nosso corpo, associados também à síntese de energia no ciclo de Krebs, né, a síntese de moléculas associadas ao transporte de oxigênio, e também ele é um cofator de uma série de enzimas envolvidas, por exemplo, na síntese de DNA e também de outros sistemas enzimáticos. O ferro, ele está presente minerais, principalmente pode estar presente tanto em vegetais quanto minerais. Existem duas formas específicas, a férrica e a ferrosa, sendo a ferrosa de mais facilidade na absorção. E o ferro, ele tem uma função essencial por ele é um grupo prostético, né? Ele faz parte das proteínas chamadas de globinas, e uma dessas proteínas consiste na chamada globina, que é utilizada na produção da hemoglobina. Então, nós temos o M, formação de um grupo que a gente chama de grupo prostético M, que consiste então nesse átomo de ferro contido no centro de um anel orgânico heterocíclico chamado de protoporfirina, e esse átomo de ferro, ele tem 6 ligações de coordenações, 4 delas com os átomos de nitrogênio, como a gente observa aqui, que fazem parte desse sistema de anel de porfirina, e 2 perpendiculares à porfirina. Os átomos de nitrogênio coordenados, eles ajudam a prevenir a conversão do ferro do M para o estado férrico, que é o F3+. No estado ferroso, que é onde ele se encontra nessa região, o ferro ele tem capacidade de se ligar de forma reversível ao oxigênio. Na forma férrica, ele não se liga ao oxigênio. Então, a presença dessa estrutura, né, desse grupo prostético M, permite a produção da hemoglobina, como a gente vê aqui, que é a principal responsável pelo transporte dos gases respiratórios no sangue. Além disso, também associada à produção desse grupo prostético M, nós temos a produção das mioglobinas, que são moléculas similares, mas estão encontradas nos músculos. Além disso, nós observamos também a presença, né, de ferro na organização das moléculas proteicas dos citocromos. Citocromos são grupos de enzimas transportadoras de elétrons que estão localizados lá nas mitocôndrias de todas as células, né, que tem função, obviamente, aeróbica, e eles também apresentam esse grupo M,
ferro protoporfirina como um grupo prostético. A principal atuação é no transporte de elétrons durante a produção de energia e na produção do ADP, né? E podem ser também componentes de enzimas não dependentes do M, como é o caso das desidrogenases do metabolismo energético, né? Em relação ao ferro, nós também observamos que alguns citocromos têm uma atuação associada diretamente à degradação oxidativa de substâncias tóxicas. Dos citocromos, o P450 é sem dúvida o mais associado à oxigenação de xenobióticos lipofílicos. Então, eles estão presentes principalmente em células como, por exemplo, do fígado, né? Então, eles servem os citocromos literalmente como a primeira linha de defesa contra toxinas de uma maneira geral. Nós temos uma família bastante grande de citocromos, P450, e essas normalmente estão associadas não só ao metabolismo de medicamentos, mas também ao metabolismo de compostos derivados do próprio metabolismo. Bem, o ferro também está associado à síntese normal do DNA, porque ele é um cofator, né, da ribonucleotídeo redutase. Essa enzima é estabilizada pelo centro de ferro não M, e sem ele ela perde totalmente a função. E qual é a função dessa proteína? Essa proteína enzimática, ela transforma os ribonucleotídeos em deoxirribonucleotídeos. Essas duas moléculas estão associadas à produção de ácidos nucleicos, né? E especificamente o deoxirribonucleotídeo, a formação do DNA. Esse mecanismo é importante, então, é uma metaloproteína, essa enzima, e ela deve ser continuamente sintetizada para fornecer o DNA. Né? Esse mecanismo de associação do ferro com o DNA e tendo o DNA com a própria multiplicação celular é bastante evidenciado na replicação bacteriana. Algumas pesquisas, por exemplo, demonstram que um ambiente pobre em ferro limita a proliferação bacteriana, já que o ferro é um fator essencial na replicação. Ao contrário, se você amplia a concentração de ferro durante um processo infeccioso, você estimularia essa produção em maior concentração, né? Bem, o zinco é uma outra molécula que difere de alguns outros metais de transição, e ele é encontrado também numa gama muito grande de alimentos, e geralmente ele se complexa com aminoácidos, peptídeos e nucleotídeos e tem uma afinidade muito grande com tióis e hidrogênios. As boas fontes de zinco não contêm constituintes químicos que inibem a absorção de zinco, como o caso dos fitatos. Os fitatos presentes em sementes, por exemplo, eles reduzem a biodisponibilidade de zinco. A absorção de zinco está associada também à absorção de ferro. O zinco ele tem uma série de funções, tá? Que estão, se quiserem um pouquinho mais de detalhes, estão nesses dois textos aqui que eu repasso para vocês. Mas eles têm ação antioxidante, mantém a questão da saúde de próstata, tem a ver com fertilidade, né? No caso do homem, está associada à resposta imunológica, ao metabolismo energético, à síntese de proteínas e também mantém a parte de pele e assim por diante. De maneira geral, o zinco possibilita então várias funções bioquímicas porque ele é um componente de aproximadamente 300 enzimas, entre elas algumas mais citadas e mais estudadas, a alcodesidrogenase, que está associada, como se observa aqui, como observamos aqui, então, a alcodesidrogenase converte, né? Está associada ao metabolismo do álcool, convertendo o etanol em acetaldeído, e que depois vai ser convertido em acetato, que é uma substância bem menos tóxica do que o próprio etanol. Ele é muito importante em enzimas
como é o caso da superóxido dismutase, que é uma das enzimas absolutamente importantes no processo de manutenção do metabolismo antioxidante. Ela é uma conversora, né, conversora de radicais livres em moléculas como peróxido de hidrogênio, que depois vai ser degradado a partir de catalases, e também enzimas como a anidrase carbônica, que está associada diretamente à produção de bicarbonato, né, e então influencia o equilíbrio ácido-base. Além disso, o RNA polimerase, transcriptase reversa, também estão associadas ou tem como componente catalítico, tem como componente para sua atividade catalítica o zinco. Tá? A fosfatase alcalina, que é uma fosfidrolase, que é responsável pela remoção de grupos fosfato, também é uma enzima que tem necessidade do zinco para sua função. Além disso, além dessa função catalítica, né, o zinco também pode ter função estrutural em algumas enzimas, como é o caso, na verdade, da transcriptase reversa, aqui que está escrito errado, desculpem. Bem, o zinco, ele também é um mineral que desempenha papel na organização polimérica de macromoléculas, como o DNA e o RNA, e é indispensável para a formação dos chamados motivos dedos de zinco, né, que mantêm estruturalmente essas moléculas. Ele influencia, obviamente, então, a própria divisão celular, né, e por meio dessa atividade de algumas enzimas que controlam essa formação desses motivos dedos de zinco, como é uma chamada de dioxitimidina quinase e a adenosina tetrafosfato, acho que é isso, tá? Defeitos na síntese ou no prejuízo da função de RNA mensageiro também já tem uma relação com a deficiência de zinco. E tem uma outra proteína que está associada ao zinco, que é uma proteína carreadora que está presente nas células de enterócitos, que é chamado de CRIP, que é proteína intestinal rica em cisteína. Ela está associada a transportar substâncias do meio do interior do intestino para o interior do corpo. Em geral, quando você tem deficiência de zinco, você pode ter, por exemplo, casos de diarreia, ou a diarreia, né, pode ser cessada fazendo uma suplementação com zinco, tá? Estimulando então aí um aumento na velocidade de absorção de água e eletrólitos que estariam dificultando ou estariam sendo perdidos durante o quadro diarreico. O zinco também se relaciona ao sistema imune, quando ele está associado à atividade de células T-help, ao desenvolvimento de linfócitos T citotóxicos, a proliferação desses linfócitos T, a produção de interleucinas e também associada à própria morte programada, morte apoptose de algumas linhagens mieloides, células da linhagem mieloide e linfóide. O zinco também está envolvido com o desenvolvimento cognitivo, apesar desse mecanismo não ser bem compreendido, já se sabe a relação dele com a neurogênese, com a migração neural e com a formação de sinapses. Também outra coisa que se já observou é a presença de vesículas sinápticas com elevada concentração de zinco, principalmente em alguns neurônios, que são os neurônios glutaminérgicos. Apesar do papel no córtex cerebral ainda ser desconhecido, o fato de ele estar presente nesses botões sinápticos implica, obviamente, que ele deve ter uma função importante no sistema nervoso. E, por último, ainda não, o zinco também está associado à vitamina A, está associado ao metabolismo de vitamina A,
porque ele é requerido para a síntese hepática de uma proteína, que é a proteína ligante de retinol, que seria a proteína responsável pelo transporte da vitamina A. Então, se você não tem zinco, você não tem a secreção dessa proteína, e não tendo a secreção dessa proteína, você não tem como receber ou como transportar a vitamina A. E é por isso que problemas com zinco estão associados tanto a pele, problemas de pele, como também a casos de cegueira secundária, né? E passível de ser, obviamente, eliminada. A participação do zinco também é importantíssimo na conversão dos hormônios tiroidianos, tá? Principalmente ali faz parte de é um cofator para a enzima deiodinase tipo 2, que converte os hormônios T4, que são os hormônios, um pró-hormônio, digamos assim, na sua forma ativa, que é o T3. Tá? Então, essa relação foi evidenciada desde 2004. Os outros são dependentes de outros micronutrientes, mas o tipo 2 da deiodinase está associada especificamente ao zinco. Bem, em relação ao enxofre, o enxofre normalmente é lembrado pelo cheiro forte, por estar nas camadas da terra, mas ele também é importante no nosso corpo. Ele também é importante na nossa alimentação, né? Ele também é rico nos ovos, no azeite de oliva, em alguns vegetais, no alho, muito, e em alguns peixes, como o caso do salmão, tá? O enxofre ele é essencial, principalmente porque ele é um composto da maioria dos aminoácidos. Então, a cisteína, por exemplo, é um tipo de aminoácido que possui, né, o enxofre. Além disso, exatamente por pertencer, né, a metionina, a estrutura de um aminoácido, é muito comum que haja chamadas pontes de sulfeto entre esses aminoácidos, que está associado aos processamentos pós-tradicionais, né, que levam uma estrutura modificada da proteína e permite, então, a sua ativação. A partir do momento que ela é essencial, então, né, principalmente, por exemplo, na estrutura terciária, a gente vai observar que as proteínas, a ação das proteínas dependem dessa formação. Então, a gente tem o enxofre sendo associado à desintoxicação, acelerando a excreção, auxilia também na formação de queratina e de colágeno em grande quantidade, lá no tecido conjuntivo. Ele é também considerado um antisséptico contra fungos e bactérias. Também possui um papel relevante na própria respiração e associado também à coagulação sanguínea. Tá? O fósforo é um outro micronutriente que encontra-se sob a forma normalmente de fosfato. Ele está relacionado ao cálcio nos ossos e nos dentes, né? E também pode ser encontrado sob a forma de ésteres ortofosfóricos, associados aos ossos, aos aminoácidos e algumas bases no corpo. É encontrado no ADP, né, que é uma molécula energética, que é bastante comum e comentada, e também faz parte do sangue e de outros humores e líquidos corporais. O fósforo tem a sua ação relacionada especificamente ao cálcio, na formação da hidroxiapatita, né, e na deposição de estruturas de sustentação, como é o caso do osso. O fósforo também está associado à formação de um dos componentes principais das membranas, que são os fosfolipídios. Além disso, nós temos o fosfato associado à produção dos nucleotídeos, que são a base para a formação dos ácidos nucleicos DNA e RNA. O fosfato está associado à produção da molécula de energia, né, adenosina trifosfato, como a gente vê aqui, e ele é um dos principais sistemas tampões, né, presentes no líquido intracelular. Então, e um fosfato de hidrogênio é capaz de tamponar OH quando o pH está alto, e um fosfato é capaz de tamponar OH+, quando o pH está baixo.
tá? Então, essas são algumas das funções. O magnésio é um outro importante micronutriente, é um cátion intracelular, é o mais importante depois do potássio, e normalmente ele também está fixado nos ossos sobre a forma de fosfatos e de bicarbonatos, e outra pequena parte está na composição de algumas outras moléculas presentes no sangue, como algumas proteínas que são ionizadas e fisiologicamente ativas, né? Mesmo sendo menos abundante do que os outros 3 grandes macroelementos, sódio, potássio e cálcio, ele se tornou uma vedete nos últimos anos. Ele também é um cofator de mais de 300 diferentes tipos de enzimas, estabilizam a estrutura, o magnésio estabiliza a estrutura do ATP, e ele é importante na formação do AMP cíclico, que é um dos principais segundos mensageiros durante o processo de sinalização celular, além de estar envolvido em reações de síntese, né, das principais biomoléculas, no nosso caso. E uma das funções importantíssimas, ele também forma um grupo prostético com um anel de protoporfirina na formação da clorofila, né? Aqui em clorofila que tem papel fundamental na fotossíntese. O selênio é um novo oligoelemento por excelência, que tem uma série de funções, entre elas destacam-se a participação na síntese dos hormônios tiroidianos, ação antioxidante e também um auxílio a enzimas que dependem dele para sua atividade. Ele é incorporado em relação às enzimas, às selenoproteínas, que exercem uma série de funções no organismo, tá? Principalmente na regulação da função tiroidiana e do sistema imune. Dentre essas do sistema imune, né, se encontra a glutationa peroxidase, que é utilizada para a conversão do peróxido de hidrogênio em moléculas de água, tá? Como se sabe aqui, o selênio, ele é bastante encontrado nas oleaginosas, né? Como as castanhas, como as amêndoas, além das carnes, de uma maneira geral, fígado, ovo e assim por diante. Bem, além desses micronutrientes, a gente poderia também falar do flúor, né? Então, eu vou retornar aqui um pouquinho, que o flúor especificamente, que é encontrado principalmente na nossa água, né? Ele está associado principalmente ao fortalecimento dos dentes e à prevenção de cáries, né? Outro que a gente não comentou é o próprio cobalto, que também é um componente da vitamina B12, né, que é uma cobalamina, não é à toa que ela recebe esse nome, que tem como principal fonte as carnes e os laticínios, e a vitamina B12, a vitamina B12 está associada à produção da hemoglobina, né, que é base para a formação das hemácias. Então é isso, pessoal. Eu acho que agora a gente tem uma visão um pouquinho mais geral dos sais minerais. Eu propus aqui algumas questões a vocês, tá? Que vocês podem responder para auxiliar vocês também no próprio estudo. Qualquer dúvida me coloca à disposição. Estarei na Unisul amanhã, na quarta, quinta e na própria sexta-feira, tá? Para tirar dúvidas, e também tiro por e-mail, caso vocês se sintam mais à vontade, certo? Uma boa noite e espero ter contribuído um pouquinho melhor para um entendimento sobre a função desses compostos inorgânicos dentro do nosso corpo. Até!